homem, ele não tem direito hoje de sofrer, ele não tem direito de chorar e ele não tem direito de falar o que aconteceu. Ele tem que ser um corno calado. Ele não tem direito sequer de chamar a ex de feia, porque se ele fizer isso, ele vai acabar sofrendo uma falsa acusação pela Lei Maria da Penha, vai acabar atrás das grades e para poder provar a inocência vai dar muito trabalho. Então, além de serem reduzidos a meros provedores, eles estão sendo reduzidos a seres humanos de segunda categoria. As mulheres estão tendo mais direitos do que nunca e estão vendo os homens como inferiores. Infelizmente, o judiciário brasileiro, a legislação brasileira, e é uma tendência global também, está reduzindo os direitos dos homens. Caramba, hoje vai pegar esse negócio. Eita, e acaba até abusando, né? Porque com esses direitos a mais sendo concedidos, entra esse abuso perante a esses direitos, não é mesmo? Isso, as mulheres têm abusado. Durante muito tempo, as mulheres, elas lutaram pela conquista dos seus direitos, seja de votar, seja de trabalhar, seja de ter uma vida sexual plena e ela conseguir fazer isso através do método anticoncepcional, mas hoje a gente percebe uma tendência das mulheres em extrapolar. Elas utilizam de legislações que as favorecem para tentar ficar com o patrimônio do casal, tentar ficar com a guarda unilateral das crianças, receber uma pensão injusta e muitas vezes ficar sem trabalhar durante anos e anos, mas o objetivo do judiciário e da legislação não é fomentar o ócio e o parasitismo, é trazer justiça e igualdade entre as partes. Só que hoje a gente vê uma tendência dos homens estarem lá embaixo na balança e as mulheres lá em cima, então isso tem que mudar? E como a gente aqui conversa muito sobre negócios, empreendedorismo, vida, né? A gente tem um leque legal de conversa. Você comentando sobre essa questão dos homens. Hoje, será que seria uma solução para casais que nem eu e a Thalita, a gente trabalha junto, né? A gente tá junto há 20 anos. Os que trabalham junto, um contrato de sociedade de 50% de uma empresa resolveria um pouco desse tipo de problema, como uma separação, a mulher querer todos os direitos, querer tudo. Se eles são sócios da mesma empresa, isso resolveria? Ajudaria o judiciário ou o próprio homem conseguir saber que tem 50% de cada um e não vai... Tô falando como leiga, não resolveria. Isso não se respalda em nada, porque daí a mulher vai dando aquela cartada emocional, aquela cartada com relação a você ter um abuso, porque você é do comercial e provê, faz com que ela trabalhe, que ela... enfim. Tem todo esse lado. Tem advogada ali pra falar, mas eu não concordo. Pode falar, bate na boca. Fale, doutora. Não resolve. Não resolve porque a maioria dos casamentos hoje que a gente tem no Brasil já é pela regra geral, que é o regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, os cônjuges, eles já são sócios. Então, tudo que você tiver, metade é da Tabata, tudo que ela tiver, metade é seu. Então, independente de ter um contrato ou não, vocês são casados pelo regime da comunhão parcial. Ou tem uma união estável informal, que é o quê? Você nunca foi no cartório escrever que você tá casado, mas morou junto, tem filho, tá casado, né? Para o judiciário, para a legislação, tá casado. Então, quem não oficializou, dizendo, eu quero ter uma união com separação de bens, se ele não fez isso por escrito, ele tá na regra geral. E a regra geral é o quê? 50% de tudo é partilhado entre o casal. Então, mesmo que você tivesse um contrato e o contrato tivesse uma previsão lá, por exemplo, a minha esposa, ela vai ser dona de um percentual menor, 30%, não vai ter validade, porque no regime da comunhão parcial já é 50%, ou se você colocar lá, 50% é meu, 50% é dela, e vocês forem casados pelo regime da comunhão parcial, é 6 e meia dúzia, é a mesma coisa, então não vai mudar nada. Mas assim, o que eu vejo de prejuízo para os empresários é que, por exemplo, às vezes você tem uma empresa que você é microempreendedor, é um empreendedor individual, um profissional liberal, um autônomo, vamos colocar aqui um médico, por exemplo. Nenhum médico trabalham como CLT, eles são empresários. Então, mas qual é a empresa do médico? É ele, sabe? E o que a nossa lei diz é que quando o casal ele se divorcia, a mulher vai ter direito a 50%. Mas como que ela vai ter direito a 50% de uma clínica que a sala é alugada, que ele tem uma funcionária e que ele exerce a medicina lá, sabe? Então, o que eu vejo de prejuízo hoje nas relações e que as mulheres abusam é isso. Tudo bem que eu sou sócia do meu parceiro
parceiro, eu tenho direito à participação do que eu ajudei a construir. Mas você não fez medicina e você quer 50% do intelecto da pessoa, sabe? E assim, esse tipo de profissional, os grandes empresários, ou médicos, ou concursados, são os que mais sofrem. Porque são os que normalmente a esposa larga tudo pra poder ir viver a vida do marido. Então, por exemplo, ela larga a profissão dela, ou às vezes nem estuda, ou às vezes nem quer estudar também, porque agora tem uma tendência tão grande entre os jovens, que eu tenho visto, as mulheres agora com 18 anos de idade já quer um cara que tem casa, que tem carro, que vai bancar ela, e aí ela vai entrar no casamento só com o bumbum e depois vai sair com metade de tudo. Agora, largar a profissão pra viver a vida do casamento, pelo conforto que o marido proporciona, sim, não foi uma escolha livre e consensual dela? Exatamente. Como depois ela quer correr atrás deste prejuízo porque ela se sente prejudicada? Não é errado virar e falar assim, ah, então tá bom porque você abriu mão e agora eu quero, mas não quero mais. Aí quando você não quer mais, você é a prejudicada, a coitada, a tadinha, então bora esfolar o outro lado? Não é errado? Além de ser errado, o que muitas mulheres não querem enxergar é que os homens têm os mesmos direitos. Então, se um homem, ele deixar de trabalhar, ele se casar com uma mulher milionária e ele passar a cuidar dos filhos enquanto ela tá trabalhando, no dia que ele se separar, ele também vai ter direito a metade de tudo, ele também vai ter direito à pensão. Mas quando a gente coloca esse quadro, nenhuma mulher aceita. Pagar pensão para homem? Jamais. Dividir metade do carro que ela comprou com o esforço dela sozinha? Jamais. Mas quando a gente vê os homens reclamando disso, eles são apedrejados em praça pública, como se fosse um verdadeiro absurdo. O que eu vejo hoje são as mulheres querendo ser donas da força de trabalho masculina. Então os homens estão se tornando escravos das mulheres. E essa tendência é com o pai, é com o filho, é com o irmão, é com o sobrinho e principalmente com o marido. Mas o marido, ele não é pai. E há uma confusão muito grande entre a paternidade, a parentalidade e a conjugalidade. As pessoas confundem a relação parental de pais e filhos com a relação conjugal entre o marido e a mulher, entre os parceiros e os filhos. E usam os filhos para poder atingir o outro. Então, assim, além de concordar que eu acho super injusto, você faz uma escolha de não trabalhar. Porque assim, é muito cômodo eu falar, ai, não quero mais trabalhar, não quero mais cuidar de patrão chato, não quero ter que cumprir hora, não quero ter que ouvir cliente chato, eu quero ficar em casa botando minha mesa posta, minha cama posta, fazendo meus bolinhos, minhas comidinhas. Maravilhoso, né? Então a mulher escolheu isso daí. Aí chega lá na frente, ela fala, mas foi você que me impediu de trabalhar, foi você que atrapalhou meus estudos, você roubou minha juventude, como se o homem sugasse juventude e ele ficasse jovem. Não existe isso, né? Então, eu acho que, além de injusto, é mais injusto ainda quando o homem não tem o mesmo direito de reclamação. São situações, assim, delicadas e polêmicas. A gente entende que tem situações, tem relações que há a questão da traição, que tem a questão de abuso, seja do lado dela ou dele, é delicado, e a minha visão ela é muito mais fria porque eu não vivo essa realidade. Só que culpar um ou outro e dar toda essa responsabilidade acaba sendo uma punição, né? É como assim, eu tô punindo a pessoa por algo que você também deixou que ela fizesse por você. Não é você, não é ela que fez apenas, você também contribuiu para que isso acontecesse. Você tá punindo por um benefício que você recebeu. Eu nunca liguei de ficar em casa, eu cuidei do Murilo praticamente até uns 8, 9 anos do Murilo, né? A Thalita chegou até trabalhar em outra empresa, ou quando tava trabalhando com a gente, a Thalita sempre fez o comercial e eu nunca liguei de eu cuidar da casa, cuidar do Murilo, eu sempre fiz isso com prazer, porque eu acho que eu sou pai, então 50% da criação ou da responsabilidade eu também tenho que ter, então a gente não pode depositar na outra pessoa. Muitas mulheres querem todos os direitos iguais, né? Mas aí quando inverte é o que você falou, aí é onde começa... não tem direito igual. Aí quando começa a briga. Porque eu tenho a minha visão em relação a quando os pais se separam e usam os filhos, eu acho isso um absurdo. Porque primeiro que a gente tá criando depois adolescentes frustrados e adolescentes doentes, porque eles verem uma relação doentia, problemas na casa, de dinheiro, de tudo, então isso reflete totalmente na criação. E às vezes, pela mãe ter falado tão mal do pai, por exemplo, se for uma menina, ela nunca vai querer casar na vida, porque ela não vai querer ter um pai ou um marido igual o pai que a mãe pichou. Mas o que eu vejo demais acontecendo é a questão do dinheiro.
Muito. Porque a mãe, ela quer receber uma pensão, às vezes, de um médico, vamos supor que tem um salário bom. Ela quer receber uma pensão muito alta para sustentar ela e os filhos. E ainda quer que ele pague mais coisas. E eu comecei a ver muito isso próximo da gente, né? Com relacionamentos de amigos. Dessa questão, pô, o pai paga escola, convênio, tudo. E ainda tem que dar dinheiro pra mãe, ainda tem que dar coisa. A mãe já está trabalhando, a mãe já está tendo uma fonte de renda. Mas a mãe olha pro filho e fala assim: ah, mãe, eu queria ir pro shopping. Liga pro seu pai e pede dinheiro. Ué, mas ele não tá pagando a pensão? Ela não teria que usar esse dinheiro pra ele? E eu vejo o que não tem na justiça, tá? Eu fiz direito por 3 anos, né? Depois eu acabei largando, não vi que não era pra mim, mas eu vejo que, assim, deveria existir alguém gestor dessas contas de sobrepensão, não a própria mãe, porque eu já vi muitas pessoas usarem o direito para o valor do direito do filho pra ela. Então é salão, quantas vezes a gente não viu? É salão, é saidinha, vai passear, boteco. é saidinha, eu quero, é roupa, é bolsa, e o filho lá não tem nada. Entendeu? Só que no dinheiro não é da criança? Exato. Essa é uma reclamação muito grande dos homens. E essa reclamação deles é silenciada. Porque as mulheres usam como argumento: ah, mas criança gasta. Tudo bem, criança gasta. Mas a criança gasta de acordo com a possibilidade do pai e da mãe. Porque é um outro discurso que é levado para dentro do judiciário. É que o filho tem que ter o mesmo padrão de vida do pai. Tudo bem. Pro filho do Neymar vai ter um padrão de vida que muito o Neymar tem. Mas acontece que nem todo brasileiro é um Neymar, né? E o que acontece mais ainda é uma mulher que, vamos lá, não estou menosprezando nenhuma profissão, mas a gente tem uma mulher que é secretária, por exemplo, ela ganha um salário mínimo e ela casou com um médico, largou de ser secretária, foi trabalhar em casa, o médico ganha lá seus 40 mil reais. E aí, quando ela se separa, ela recebe de pensão mais do que ela receberia de salário trabalhando. Não fecha a conta. Como uma mulher recebe um salário mínimo no trabalho dela e quer receber de pensão 5, 6, 7, 10 mil reais, é óbvio, gente, que essa mulher vai usar o dinheiro para pagar as contas dela. Isso é óbvio, isso é claro, é cristalino, não vê quem não quer. Não tem como você ganhar um salário mínimo, ter uma pensão de 5 salários e você não vai pagar suas coisas pessoais dentro de casa. Então é comum utilizar para pagar salão, para pagar unha, para pagar roupa, menos mal. E quando essa mulher ainda utiliza para colocar o Ricardão dentro da casa que era do marido, que ficou com ela porque as crianças estariam morando com ela, e ela tem o direito de começar a namorar, obviamente, de seguir a vida dela, mas aí ela pega o Ricardão e coloca dentro da casa que o cara suou pra poder construir. E sustenta ele. Sustenta ele com o dinheiro da pensão que esse cara paga, porque o cara vai chegar lá, vai comer, ela vai separar a comida da criança, a comida dela, a comida que foi paga com a pensão. Não vai, gente. Principalmente se a mulher já tiver filhos de outro casamento, ou se ela tiver posteriormente um bebezinho. É óbvio que essa criança vai se alimentar do dinheiro da pensão do filho do médico, porque não tem como ela comprar 3 danoninhos e ela vai dar dos 2 danoninhos pro filho do médico, e o filho do outro que tinha um emprego pior, que paga menos de pensão, vai ficar sem comer o danoninho dentro de casa? Não. Ela não vai fazer isso. Então é óbvio que as pensões no Brasil hoje estão sendo utilizadas de forma indevida e não tem a menor fiscalização, porque até pra gente entrar com pedido de prestação de contas da pensão na justiça, tem juiz que torce o nariz. Nem revisional tá conseguindo. Pegando um gancho do que eu assisti da sua palestra, o que me despertou foi exatamente você falar em se preocupar com a educação financeira na base. Por mais que a gente está falando de um plantio ainda, né? Semente vai germinar futuramente. Isso é muito importante porque as pessoas não gostam, né, na sua maioridade, de falar de finanças. Poucas são as pessoas que têm essa mentalidade voltada para isso. Então, nada mais do que preparar um material para as crianças, que é agora o desenho, que é o Theo Torinho, não é isso? Mesmo. O Clube do Theo Torinho, ele nasceu com essa ideia. Eu comecei primeiro por um jogo, que é o Traders Life, para ensinar mercado financeiro através dos games. E daí a gente viu a necessidade de criar um desenho animado, porque ele era mais leve ainda e a gente poderia ensinar a criança. Mas o mais surpreendente é quando eu provoco até ali no palco, quem já assistiu Galinha Pintadinha? Então, ou seja, o desenho animado, ele não entra só na vida da criança, ele entra na vida das famílias. E um desenho, ele não tem objeção. Ou seja, ninguém vai lá criticar um desenho animado. Ah, fala, Shrek, não gosto de você. Então, ele acaba
acaba sendo muito mais leve para as pessoas entenderem de um assunto que, infelizmente, elas criaram crenças que é difícil, que é complicado. Mas no final do dia, todo mundo lida com dinheiro, né? Então, ou seja, se ninguém vive de permuta, todo mundo já convive com essa realidade. É legal ter essa questão do empreendedorismo, vamos assim dizer, né? De finanças da base, né? Porque as crianças hoje elas não têm, são poucas escolas, só as particulares que têm um ensino ali financeiro, alguma coisa. E você falou do desenho, a gente que tem filho, a gente lembra de todos os desenhos, a gente assistiu todos, então fica gravado na gente, então o pai acaba assistindo e é uma forma dessa cultura entrar e esse estudo, vamos assim dizer, esse ensino entrar junto para a criança, que os pais estão assistindo também. É verdade. E eu acredito em 3 pilares da educação. Não adianta nada a gente colocar para dentro da escola e colocar também cheio de economês, financeiros, que ninguém vai querer aprender. E segundo, não adianta você colocar na escola e você não ter os pais alinhados com isso. Então você chega em casa, o pai ou a mãe está endividado, fala mal do dinheiro, fala mal do trabalho, do chefe, ou seja, está criando uma mensagem para aquelas crianças de que o dinheiro é ruim, de que a relação com o dinheiro é ruim. E daí eu também acredito para dentro das empresas. As empresas também têm que se conscientizar que os colaboradores que não ganham dinheiro, eles não vão ter saúde mental. E se eles não tiverem saúde mental, eles não vão ser produtivos. E se eles não forem produtivos, obviamente sua empresa não vai dar certo. Então, no final do dia, a responsabilidade da educação acaba sendo família, escola e empresa. Essa responsabilidade, eu acredito que os empresários em geral, eles ficam muito voltados apenas ao piso salarial. Só que por que você vai ser mais um que vai ficar ali limitado a isso? Você consegue, independente de piso, oferecer melhorias, benefícios, momentos mais tranquilos para o teu colaborador, de fato, dar sempre o melhor e também ir escalando na sua empresa, né? É a questão de não deixar ele limitado ali a virar e falar assim, não, esse é o piso, vamos manter isso para ter, como você falou, uma pessoa ligada a você que demora minimamente 1 hora para chegar na sua empresa. Perdeu 2 horas do dia para trabalhar 8 horas, então já são 10 horas, ele está fora da casa dele. E alguma coisa pode acontecer no meio desse caminho com o qual ele vai ficando cada vez mais descontente e se afastando de estar, de fato, dando o seu melhor pela empresa. E além, né, eu acho que da questão do trânsito, que é importantíssimo as empresas pensarem e também as cidades pensarem melhor, né, sobre o transporte, eu acredito muito que as empresas elas precisam ter esse filtro, não só sobre a questão financeira dos seus colaboradores, mas também de como está a saúde mental, o autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando em coisas que elas não gostam, então é importante que ela encontre o que ela gosta de fazer, porque ela vai fazer muito bem feito e daí proporcionalmente ela vai ganhar muito dinheiro. E é importante também de reforçar aqui que muitas vezes o colaborador, ele olha para a empresa não quer me dar um aumento ou ela me paga pouco, mas é o quanto você também está contribuindo para uma receita. Ninguém vai ser contrário a pagar mais para uma pessoa que traz mais resultado. E ninguém quer perder alguém que traz resultado. Então pense, poxa, como que eu posso, não necessariamente só faturar mais, eu não sou da área de vendas, mas você não pode criar processos para reduzir custo? Isso também é faturar mais, porque é reduzir custo, é você fazer uma gestão mais eficiente. Então, cada vez mais, os colaboradores também pensarem com uma ótica empreendedora. Eu acredito muito no intraempreendedorismo. Como que as pessoas elas podem se destacar com atitudes empreendedoras. E isso começa dentro de casa. Então, desde o momento que você ensina, por exemplo, seus filhos a arrumar a cama, lavar a louça, colocar uma mesa, etc., você está ensinando ele a fazer atividades que estão complementando o time. Uma família é o primeiro time, é a primeira empresa que a gente monta. Eu fiquei curiosa, querendo saber de uma coisa que eu acabei de esquecer o que era. Porque você falou do comercial, minha cabeça já foi para outro lado, porque a gente tá nessa semana toda pensando e planejando a parte comercial do acordo. Como a gente, perfeito. Para que a gente quer passar isso, porque é uma mídia que tá crescendo, tá? Por mais que a gente seja regional ainda, né? A gente tá colocado em Atibaia, tudo. A gente não tá pensando só nas marcas daqui, né? Então a gente tá com contato com a Insider, a gente tá tentando e buscar algumas coisas, porque é o veículo da vez, o podcast ele tá podendo produzir isso, né? A gente olha, o Flow e os meninos do Podpah recentemente saiu uma matéria, a gente até se assusta com a quantidade de 14 milhões arrecadados no primeiro trimestre somente em patrocínio. Entendeu? Pra gente ver a força que os podcasts têm hoje como mídia. Então, assim, tá surpreendente. As marcas estão prestando mais atenção nisso. As marcas estão buscando também. Então, como eu trabalhei com o João era um cara muito grande, com muitos seguidores.
nós recebíamos também os pedidos. Então, muitas vezes o comercial não precisava ser uma prospecção ativa. Ela era mais receptiva mesmo. Vinha um e-mail, as pessoas queriam saber os números, os dados, porque elas tinham interesse em colocar a sua marca naquela mídia, naquele canal ali, né? E tem uma coisa muito legal que eu gosto de podcast. Ele é mais cauda longa do que qualquer outra mídia. Então, um episódio, dependendo se você não tirar ele do ar e não tirar a publicidade do ar, pode ser que ele performe daqui a um ano e tá falando da marca, né? Tipo uma Insider que, pô... A Insider acho que é a que mais tá em podcast que eu conheço, cara. Tá em tudo, né? Eu tá tenho uma visão que eles pegaram a veia do negócio, só que eles meio que viram o que o iFood tava fazendo. Quem estourou com os podcasts no começo foi o iFood. O iFood entrou em todos. Aí quando deu problema lá do Flow, deu não sei o que, aconteceu alguma coisa, o iFood começou a sair. A Insider veio e foi em todos. Foi. Então assim, aí as pessoas, outro dia um cara comentou comigo, mas também, pô, tudo quanto é podcast tá lá 12% de desconto. Porque aí você pode escolher, eu falei, cara, você acha que ele tá preocupado com os 12% com o cupom de desconto que ele faz? A marca dele tá em tudo quanto é lugar. Os convidados que estão indo dar entrevista já em grandes play já estão indo de Insider. Não, pô, eu sou muito fã do Renato Albani. Renato Albani toda segunda solta um episódio. Eu comecei a ver que os últimos episódios do Renato Albani, os últimos eu não vi, mas já tem, os caras já colocam lá a plaquinha lá no palco dele, cara. Pra aparecer no YouTube. Já está no palcozinho. Já tá no que a gente assistiu que a gente assiste com o Murilo, esqueci o nome dele. Do Maurício Meirelles? Já está também. Já tá a plaquinha do Maurício Meirelles. Os caras estão agressivos e, pô, dá retorno, né, amigo? Cara, eu acho que a rede social, vamos falar assim, porque hoje o que a gente tá fazendo aqui, há 10 anos atrás, ninguém pensava em fazer isso. Você tá transmitindo o seu programa, você tá entrevistando as pessoas que você tem vontade, você tá fazendo da sua maneira e ninguém vai lá e apertar um botão e vai falar assim, só se os caras quiserem fazer, mas vai apertar um botão e falar, não quero esse tipo de pauta, não quero isso, não tem ninguém nas suas costas, vamos assim dizer. E a mídia em si, ela tá podendo aproveitar isso de uma maneira e, cara, eu aqui, por mais que a gente falou, a gente fez o cupom, a galera começou a comprar, eu falei, caramba, funciona. Entendeu? Foi no cliente e comprou o cupom, porque a gente tem o cupom da Linderme de 30% de desconto, e o cara me mandou mensagem, estão comprando com o cupom. Então funciona, por quê? A mídia, ela está servindo pra ir cada vez mais. Só que as marcas, algumas já perceberam isso e outras não. A gente tava lá no talk show do Pablo Marçal, né? E a gente foi assistir, cara, ele só coloca as marcas dele. E ele explicou. É que ele tem pouca, né? Quase nada. 40? Então... Ele só coloca as deles. Então, ele sabe que aquilo é um poder, vai vender, entendeu? Mas a Insider deveria fazer um movimento, porque ele pega o consumidor final de todos os podcasts, independente do nicho. Ele já deve ter esses dados de como está crescente a produção de vídeos, de audiovisual. E ele deveria pegar esse público que faz audiovisual, seja o mobile maker, story maker, enfim, toda essa linha de produção de backstage, e colocar a roupagem de Insider, porque seria a melhor saída para eles se manterem com a roupa preta, para não ter destaque, não ter cheiro, se suar, não absorver, porque é a profissão do momento. Eles deveriam fazer uma campanha destinada a isso. Trabalhar com marketing, Insider, nota ela e... A pergunta frequente que eu vejo, e é bom você responder, você vai ter todo o know-how pra responder. Tem uma dívida no banco X. A dívida tá com juros lá de 20 mil reais. Aí o banco me mandou, vamos supor que teve o Serasa limpa nome por 2 mil reais. Paguei. Certo. Prejudica o meu score ou melhora o meu score? Depende. No primeiro momento, pode te atrapalhar assim a pontuação de score. Tá? Score Serasa externa, Govis, qualquer um. Por quê? Existem métricas dentro dos birôs de crédito que analisam também o tempo de inadimplência. Mas, doutor, eu limpei o nome, em vez de aumentar meu score caiu. Totalmente normal isso acontecer. Porque quando você limpa o nome, essa métrica que eu tô te falando, ela vai lá analisar o histórico de tempo que vocês ficou inadimplente. Aí vai estar lá assim, você limpou o nome há menos de 30 dias, por exemplo. Então essa é considerada uma métrica ruim. E talvez você limpou o nome para já pegar um outro crédito e ficar inadimplente de novo. Então o algoritmo fica de olho em você. Passa, vamos te dar uma ideia, 3 meses, 90 dias. Você não obteve dívidas nos últimos 90 dias. Você ganha um fator positivo, aí seu score começa a aumentar. Entendeu?
Então, é a questão de métricas e algoritmo para ver o seu nível de, por exemplo, você acabou de limpar o nome, mediante acordo, não interessa se foi acordo, pagou, saiu a restrição, então a partir dali você começa a ser monitorado, digamos assim, para que você ganhe os fatores novamente benéficos que vão ajudar na sua pontuação de score. E, logicamente, com os outros fatores de cadastro positivo, um monte de coisa. Qualquer pessoa consegue consultar o seu score? O próprio. Isso, o próprio. O próprio, sim. Consegue. De graça. Lá no site Serasa, serasa.com.br. É gratuito. Vai lá e descobre como é que tá o seu score. Lá você consegue ver se você está negativado. Lá você consegue ver aquelas propostas de acordos que são bancos. Podcast. Acordo é podcast. Exato. Desculpa, eu não podia deixar passar. Acordo é podcast, né? Se tem proposta de acordo, podcast. Então, aquelas propostas de acordo podcast sobre dívidas prescritas. A maioria são dívidas prescritas, mas não quer dizer que todas que estão lá são prescritas. Podem ser dívidas que estão atrasadas com avisos de atraso, que ainda não estão negativadas. Podem ser dívidas negativadas, menos de 5 anos, que estão lá também ofertadas pelos credores, né, mediante aquele feirão do limpa-nome do Serasa, para que você faça um acordo. Pode ser com desconto ou não. Como que você vê isso? Clique em detalhes. Qualquer dívida que aparecer lá sendo negativada ou prescrita, tem um botãozinho chamado de detalhes. Não faça o acordo antes de ver os detalhes. Porque pode ser que você veja os detalhes e você não reconheça a dívida. Pode acontecer. Eu já vi muitos casos que chegou no meu perfil, né, nos seguidores. Doutor, eu nunca tive, por exemplo, essa conta de telefone na Claro, na Vivo, na Oi, em um monte de lugar. E tá lá constando que eu devo. E eu não tenho. Era fraude. Alguém pegou o CPF da pessoa e fez uma conta pós-pago, por exemplo, e não pagou a conta, a pessoa ficou inadimplente, nem sabia, e depois apareceu lá essa proposta da pessoa para ela pagar um acordo que ela nunca utilizou. Então, por isso que é importante utilizar o botãozinho de detalhes. E no detalhes você consegue ver também, que nem uma outra polêmica que às vezes as pessoas não entendem isso. Eu entendo que eu te acompanho. E sou xereta com algumas coisas. As dívidas prescritas ou caducadas. As pessoas acham que não existe mais a dívida. Ela existe, você continua devendo para aquela instituição, o que ela para o apontamento dela, porque ela deu o prazo de apontamento. Isso. Aí as pessoas, ela vai lá e clica e faz o acordo, ele voltou a ter a dívida ativa novamente. Sim. Fez a novação da dívida, renovou ela. Porque muitas operadoras compram a dívida de outras operadoras e fica tentando te cobrar. Sim, securitizadoras de crédito, essas FDICs. Elas compram por preço de banana a dívida original, né, do credor, e através disso eles ficam a todo custo tentando receber da pessoa. Aí, por exemplo, é um título que eles compram através de cessão de direitos, cessão de crédito. É um título, vamos colocar em números aqui para você entender. O cara tomou 10 mil reais de empréstimo, 10 mil reais. E ele pagou 1, 2, 3, parou de pagar o credor originário. O cara lá, logicamente, teve o nome negativado, tal, e o banco tentou receber, não teve êxito. O que o banco faz para recuperar um pouco do dinheiro? Ele pega e cede os direitos daquele título, daquele crédito, para essa securitizadora. Vai lá, remata uma negociação e paga R$1.000. Só que o contrato, ele tá lá, 10 mil em 36 prestações de, vamos colocar, de R$500. Então, o título, logicamente, continua correndo juros, correção monetária, só que foi adquirido para essa securitizadora num preço de churuca. Aí eles ligam para as pessoas e falam assim, olha, aqui é o banco, a securitizadora tal, a gente tem um título que você deve lá no Banco do Brasil, da data tal, do ano 2020 e 2004, por exemplo, há 20 anos atrás, e o valor atualizado da sua dívida hoje é R$530 mil. Só que tem um desconto para pagar de 99%. Então, à vista, você pode pagar apenas R$5.300. Posso mandar o boleto pro senhor? Eles nem perguntam nada. Só posso mandar o boleto pro senhor? A pessoa às vezes nem sabe, nem lembra disso. Ou também pode ser fruto de golpe também, entendeu? Então, isso acontece muito. A dívida prescrita não quer dizer, Dan, que a dívida morreu. Que morre é o direito do credor de inserir nos órgãos de proteção ao crédito. A dívida continua internamente.
como eu te disse, da securitizadora, estava internamente, mas eles cedem esse direito de cobrança para as securitizadoras, mas ainda fica aquele pontinho. Dentro do Banco do Brasil, só para finalizar, dentro do Banco do Brasil, enquanto a pessoa não pagar para essa securitizadora que adquiriu o crédito, tá internamente ainda constando. O cara não consegue voltar a ter no Banco do Brasil crédito. Raríssimas vezes e assim, pontuais exceções, eu já vi alguns clientes me dizer que conseguiram novamente retomar o crédito. Mas é uma coisa assim, que você vai ficar tentando algo que não vai te dar um retorno breve. Pode ser que o cara demorou 20 anos para conseguir crédito novamente. Quando acontecem situações dessas, você já me acompanha, você sabe. O que eu aconselho? Larga esse credor. Busca uma nova instituição história. E cria uma nova história. Eu já tive aí procurada pela Interpol já, com a Caixa Econômica Federal. Caí numa cilada Bino. Lembra a cilada Bino? Lembro. Eu tive uma conta conjunta, muito nova, que chegou a mais de R$1 milhão a dívida. Chegou mais assim. Atualizada, né? Atualizada, obviamente. Aí o que você faz com isso? Você só lamenta, porque você tá ali validando. Amor da vida, vou ter conta conjunta. Toma. Aí vou no caso catar, eu já arrumei R$1 milhão de dívida. Nem comecei, já arrumei a dívida. Então, mas enfim. Isso você ficou sabendo só depois, né? Nossa! Não soube tão depois, não, meu bem. Ele sabia. Mas isso daí morreu. Eu falo, morreu, não passa na frente desse banco, não, que a pessoa não acertou e, enfim. É como se eu tivesse uma conta com você e você, vou comprar papel de parede, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na época a gente abriu depois uma conta no Banco do Brasil e o gerente puxou. O BO mesmo foi pro titular, a Tabata tava como conjunta, mas... Respinga. Respinga. Mas não ficou todo o respingo, ela conseguiu ter depois um crédito. Só algumas operações ao qual vinculou ela. Outras, às vezes outras não. O bom da Caixa é que tem o Conres lá, o Conres. É um sistema interno, né, de restrição interna da Caixa. Geralmente em 5 anos sai. Sai também. Entendeu? Então, geralmente. Pode ser que você volte lá na Caixa e consiga hoje. Quantos anos passou? Uns 22, 23. Não. Você pode o que você acabou de falar, algumas coisas você não pode mostrar, né? Eu assisto quase todos os seus podcasts, tem que fazer a lição de casa direitinho, né? Parabéns, tô orgulhosa. Agora tem que ser assim, só levar isso aqui a sério agora. Hein? Parabéns, viu? E aí eu não vou perguntar, não precisa falar, eu sei que tem restrições, né? Vai perguntar que não tem frescura pra falar. Pode perguntar que ele responde. Ele responde que não pode, né? Vocês não podem ter uma vida pública, vamos assim dizer, né? Expor a vida de vocês, porque hoje é incomum você ver um policial tatuado, certo? Um policial, gente boa pra caramba, tomando a sua cerveja, porque sempre era aquele esquema, não tira foto minha. Eu tenho um monte de amigo policial, tenho 41 anos, não tira foto comigo tomando cerveja, não. Não, mas as tatuagens sempre foram estratégicas, em lugares que a farda... Porque a tatuagem também era proibido, não faz muito tempo que foi liberada. Né? Escondia. É que hoje a tatuagem se tornou estético, né? Hoje ficou mais artístico do que era antes, né? Mas assim, e essas restrições que tem, pra todo mundo, pra todo policial? Hoje sim. Quando começou a viralizar, muitos policiais postarem ocorrências, não tinha uma diretriz, não tinha uma lei que impedia o policial de fazer as postagens. E os policiais cresceram muito. A população adora, cara, ver a ocorrência, ver o dia a dia do policial. Então os policiais que começaram a postar, eles deram um boom. YouTube, Instagram, Facebook, eles cresceram muito rápido. E esse crescimento gera uma inveja, cara. Uma inveja gigantesca dentro da instituição. Às vezes eu sou um soldado dentro da hierarquia da polícia militar, eu tô ali na base lá embaixo. E tem cabo, sargento, tem oficiais. Aí você imagina um soldado se destacando na rede social, crescendo, e você automaticamente você cresce na rede social, vem propostas financeiramente, abre um leque gigantesco de possibilidades para você. E começou a incomodar. A justificativa era: o policial tá fazendo postagens e tá denegrindo a imagem da polícia militar. Quando você abre esse espaço, o mundo digital é gigantesco. Primeira coisa, né? Sobe a resistência pelo fato de ser novo. Eles nunca lidaram com isso.
passa a acontecer, porque não tinha essa exposição, agora tem, então foge do controle deles. Como é que a gente vai tentar podar isso daí, né? Mas a justificativa deles era de denegrir a imagem da polícia militar, da instituição. É natural, no mundo digital que a gente vive hoje, os policiais vão postar... Vai ter um policial que é sem noção, que vai postar uma coisa que realmente não é legal. É o ser humano em qualquer âmbito. E mesmo se não fosse os policiais, hoje em dia todo mundo tem um celular. Não, é que é gozado, né? O cidadão, o bandido, quem for, pode postar o que ele quiser. Exatamente. Certo? Daí o policial, ele tem restrição de... Então, assim, às vezes é usado até contra vocês alguma imagem, porque vocês não filmaram, né? Eu vejo que hoje tem muito... Os primeiros caras da Roca de Moto, todos os capacetes hoje tem algumas fardas, né? Tá começando a ter também câmera, justamente, eu acho que pelo fato contrário, porque você não pode mostrar a sua vida, você não pode filmar nada, mas o outro tá te filmando, entendeu? Então o cara pode tirar de contexto e te prejudicar. Agora, se você também tá filmando e aparece de uma maneira, o Vini tá aqui hoje, postando que ele tá tomando cerveja num podcast, ok, ele postou, ele fez. Agora, se tem um outro lá assistindo, postou uma coisa diferente, tira de contexto, acaba te prejudicando. Então eu acho que tem essas duas vias de mão dupla aí que tem que ser entendida. Não pode ser totalmente restrito, né? Aí começou essas postagens aí, começaram a crescer. E teve o lado que foi muito bom. As pessoas começaram a conhecer a vida verdadeiramente do policial. Porque você vê um polícia patrulhando de viatura, a gente tinha um feedback de muitas pessoas que, o policial tá apenas passeando ali. Nossa, veja ele passeando aqui. Mas através das ocorrências, você vê o policial trocando tiro, o policial tomando tiro, o policial saindo na porrada com um monte de gente, tomando garrafada, polícia morrendo. O pessoal começou a falar, poxa vida, essa é a realidade do policial. Então isso aí cresceu bastante, cresceu de uma forma que começou a incomodar. Aí foi até na gestão do João Dória, ele criou uma diretriz que proibia qualquer tipo de postagem fadado ou até mesmo nos seus dias de folga, algo relacionado direta ou indiretamente à polícia. Então tudo que você relacionasse, seja de trabalho ou de folga, era sujeito à punição, à prisão, a afastamento, até ser mandado embora. Porém, essa diretriz, ela, no início, todo mundo ficou com medo. Eu era um cara que, na rede social, eu tinha muitos patrocinadores. Eu tava crescendo bastante. E quando saiu essa diretriz, eu não podia postar mais nada. Eu já tinha vindo de várias punições. E então eu perdi vários patrocínios e polícia militar é isso. Tem a diretriz, tem as doutrinas. Ou você segue, ou segue. Não tem opção. Não tem, mas isso não é justo, isso não é legal. Então, rapa fora, fio. É sem massagem. Criaram essa diretriz e os policiais, todo mundo com medo. Eu também. Apaguei todas as minhas postagens. É que eu tenho um nicho diferente também. Eu não foco só na polícia militar. Então tem a parte de humor, parte de drama, motivacional. Eu tinha um conteúdo bem diversificado. Só que eu tirei tudo relacionado à polícia. Porém, outros policiais voltaram a postar. Postaram, um era punido, o outro não. Ela falou, poxa vida, então vamos começar a postar também. A própria polícia, ela puniu e criou essa diretriz para os policiais não postarem. Porém, ela tem a polícia militar, ela tem o canal próprio dela. Esses policiais pararam de produzir conteúdo e com o uso das câmeras, eles continuam produzindo, porém eles não podem utilizar. Quem usa é a própria polícia. Então não tinha concorrência. Os funcionários não eram concorrentes da empresa. Então a empresa criou o canal dela e usam as ocorrências, que é proibido o policial postar, que ele mesmo tá na ocorrência, mas a própria polícia posta. E expõe tudo. Mas o policial, e a intenção do policial sempre foi, desde o início, claro que você começa a crescer, gera possibilidades, gera patrocínio, você tem alguns benefícios e entra um pouco da vaidade. Mas o verdadeiro sentido do policial postar, eu amo ser policial, sempre foi meu sonho desde criança. Eu tenho o maior orgulho de ser policial, cara. Eu gosto de mostrar pras pessoas. Eu gosto de mostrar o lado do policial ser humano. Policial que chora, que sofre. O policial que é bem-humorado. Eu tinha prazer de fazer isso. As pessoas relacionavam isso como denegria. Sempre as minhas denúncias, as punições que eu tive dentro da polícia era sempre
com a justificativa de que tava denegrindo a imagem da polícia militar, sendo que tinha um resultado totalmente então, oposto. É isso que eu ia falar, estranho, porque eu stalkeei você bastante. E olhando nos seus comentários desses rios motivacionais que você fazia, principalmente os fardados, o quanto de pessoas você tava motivando, desde jovens a pessoas mais velhas, que nos comentários que você ajudou, que você isso, que aquela frase fez sentido pra ela. Eu vi você com rios falando das pessoas que vão prestar o concurso pra ser policial, vai pra academia. Então, assim, eu acho que tem um lado que eu acho, eu não sei se é uma inveja, o que acontece, eu sei mais ou menos, porque eu escutei vocês falando, parece que tem muita coisa ruim, então ao mesmo tempo tem que camuflar muita coisa, tem que segurar muita coisa, só que eu acho que a rede social hoje tá acessível a todo mundo. Todo mundo tem um celular, entendeu? Hoje todo mundo vai procurar. Antigamente a gente não podia ter um telefone na escola, por exemplo. Hoje não tem mais essa restrição. Você pode usar para fazer uma pesquisa. Então eu acho que o mundo ele tá totalmente moderno. E a tendência é todas as profissões acompanhar isso. Entendeu? Você posta lá, você indo trabalhar, você voltando, pô, é sua rotina, você tá virando um influencer. E por que você não pode virar um influencer? Porque você também pode ganhar um dinheiro. E diferente do cara que pode estar na polícia e tá pelo salário, você tá por amor. Porque se você enveredar pela área só do influencer, você também vai conseguir ganhar dinheiro. Eu acho que é isso que é essa balança que tinha que começar eles entenderem, que eu sei que não vai entender, né? Já... Pelo pouco que eu estudei o caso, as coisas que estavam acontecendo com você, os vídeos falando, mas acho que vai longe ainda isso daí, né? E deixando muito claro, pessoal, quando a gente entra na polícia, as pessoas acabam tendo referência a esses policiais das redes sociais, pra gente atingir um público muito grande. Isso não altera em nada meu profissionalismo dentro da polícia. Quando eu vou atender algum tipo de ocorrência, quando tem algum enfrentamento eu vou trocar tiro com ladrão, na abordagem, na orientação, público, seja nenhuma informação, alguma dúvida, briga de casal, isso não altera em nada. Eu não vou atender uma ocorrência lá e vou ficar fazendo videozinho. Ai, me deu óbito, tô fazendo videozinho. Não, deixa comigo. Pô, pelo amor de Deus. Conta aí o que aconteceu. Ai, o meu marido me deu uma chapuletada, né? Não, isso naturalmente a própria câmera da polícia militar já filma tudo isso. Mas as pessoas, na verdade, a polícia militar, até algumas pessoas falam, ele entrou na polícia pra ser blogueirinho. Foi uma coisa que eu não queria isso, eu não procurei isso, foi automático. Você cresceu automático. Eu postava o meu dia a dia na polícia, porque eu amava, eu postava foto, porque eu tinha foto que viralizava, uma foto. Às vezes fazia um vídeo dando um bom dia, o vídeo viralizava. Mas, santo pai, isso é rede social é que você não entende, né? Às vezes uma coisinha boba que você acha, você joga na rede e espalha. Isso foi crescendo. Daqui a pouco as próprias pessoas já estavam identificando. O digital influencer já me via, olha lá o digitalzinho, o famosinho, olha isso, olha aquilo. As pessoas que já estavam falando sobre isso daí. Mas não é minha intenção. Minha intenção sempre foi, eu vou entrar pra polícia e eu quero ser policial. Isso veio automaticamente, como vários outros policiais no dia a dia, atendendo suas ocorrências. Até quem não tinha rede social, começou a entrar programa de televisão, rede TV, Band, eles começaram a filmar as ocorrências. Aqueles policiais que não tinham rede social, mas paralelamente essas filmagens das televisões, dos canais aí, expandiram, todo mundo começou a conhecer, falou, é o sargento tal, lá da Rede TV. Ele cresceu sem rede social, falou, poxa, vou aproveitar essa oportunidade, cria uma rede social, aproveitou o marketing que rolou pra ele na televisão e cresceu na rede social. O cara não tinha objetivo nenhum de ser um digital influencer. Aí você vê o cara hoje com 500, 1 milhão de seguidores. O cara, poxa vida. Eu sempre usei minha rede social desde o início na Polícia Militar, justamente pra isso, pra naturalmente eu mostrando meu dia a dia, motivava as pessoas que queriam entrar na polícia. Poxa vida, eu quero entrar na polícia e eu quero ser que nem esse cara. E eu via isso e falei, caramba, quem diria que um dia eu me tornaria referência pra alguém? Eu nem sabia lidar com isso. As pessoas falavam isso pra mim e falaram, cara, quem sou eu? Outras pessoas falaram, eu sou seu fã. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, eu não tenho fã não, eu não sou famoso. Até eu tomar uma sapatada de um dos seguidores, ele falou pra mim, falou, cara, olha, eu vou te dar um toque pra você perceber essa admiração, na verdade. Quando a gente fala fã, é porque a gente admira você, a gente gosta de você de uma forma carinhosa. Então, aceita isso. Da forma que você fala, pô, não é legal. Você chegou em um ponto que você se tornou referência. E ouvindo isso, abriu a minha mente também. Falou, poxa vida, é verdade. E junto com isso vem uma responsabilidade gigantesca. Porque você se tornando uma referência, poxa vida, se você faz algo que não é legal,
todo mundo vai ver também, algumas pessoas vão julgar, outras vão querer fazer algo que não é legal também, porque é aquela pessoa que te admira. Eu sempre joguei, eu tive uma briga com o MC aí, e eu falei pra ele, poxa vida, você é um cara, um MC, tem milhões de seguidores. É o MC Kevin, que era famosinho aí, teve um boom, ele fez um vídeo nas redes sociais xingando os policiais. Aí eu fiz um vídeo resposta pra ele. Esse vídeo viralizou. Aí saiu essa resposta na televisão também, ganhei mais uns 30 mil seguidores só com esse vídeo. Mas é o que eu falava pra ele, você tem uma influência gigantesca, você é MC, você tem uma influência com o pessoal de comunidade, o pessoal que tá mais próximo da criminalidade. Então ele usando você como referência, você com todo esse poder, com essa influência, tudo que você fala, essa molecada vai abraçar. Se você fala que o crime é legal, a molecada fala, pô, o crime é legal. Então você tem uma responsabilidade muito grande. Se você fala, faz um vídeo xingando os policiais, fala que os policiais ali são os boss, vamos pra cima deles, vamos bater, vamos matar. Poxa vida, essa molecada, esses milhões de pessoas que estão te seguindo, que te admiram, eles vão ser influenciados por isso e você vai gerar mais violência, vai gerar mais atrito entre polícia e comunidade. Por que você não faz uma coisa diferente totalmente disso?